Olá, terceiro, tudo bem com vocês? A gente vai agora resolver então a lista de exercícios que eu passei para vocês sobre linhas de campo, né, ou linhas de força, e também sobre campo elétrico uniforme. Vamos lá? Bom, o primeiro exercício está aqui. Ele diz assim: em cada par de cargas elétricas, assinale dentro dela o sinal positivo ou negativo de cada uma. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos o primeiro par aqui em cima. Vou assinalar aqui. Esse primeiro par aqui. Nós temos uma carga aqui na esquerda, uma carga na direita, e dá para ver aqui que nós temos linhas indo para as cargas, né? Na direção das cargas. Então nós temos aqui duas cargas com um campo de aproximação. Tá? Nós temos aqui a aproximação e aqui nós temos a aproximação, né? Dá para ver que aqui no meio nós temos uma região aqui, ó, uma região com poucas linhas, ou seja, nenhuma linha ali no meio, né? Não tem linha aqui, ó, nessa região aqui, certo? Que é, na verdade, um campo aqui, ele é nulo. O campo de uma carga está anulando o campo da outra. Então a gente tem um lugar vazio aqui, onde nós temos um campo elétrico com menor força, com pouca força. Agora é o seguinte, é simples. Se a carga ela tem um campo de aproximação, ela é negativa. Se ela tem um campo de afastamento, ela é positiva. Então simplesmente vamos olhar aqui, ó. A primeira carga na esquerda, ela tem um campo de aproximação, então ela é negativa. A outra também é de aproximação, também é negativo, certo? Então, o primeiro par já está resolvido. O segundo par, aqui embaixo, nós temos campo de afastamento. Tanto aqui quanto aqui, as setas elas estão para fora, né? Se elas estão para fora, campo de afastamento, a carga é positiva. E aqui também a carga é positiva. Ok? Bem simples. Agora, aqui embaixo, ó. Aqui nós temos essa carga aqui na... Opa! Essa carga aqui na esquerda, ela está com linhas saindo dela. Está saindo, então é negativo, é positivo, né? Um campo de afastamento. Desse lado aqui, as linhas estão chegando na carga, então essa é uma carga negativa. Então, simplesmente a gente vai colocar aqui o sinal. Opa, cadê aqui? Ctrl Z. Opa, apagou lá em cima. Vamos colocar aqui, ó. Campo de afastamento, positivo. Campo de aproximação, negativo. Ok? É só isso, não tem segredo. Esse exercício é bem simples, tá? Campo de aproximação negativo, campo de afastamento positivo. Próximo. Bom, pessoal, esse exercício aqui, de duas placas paralelas, eu já resolvi no vídeo da aula anterior, a aula retrasada, né? Então vocês podem voltar lá, metade do vídeo, metade final do vídeo é a resolução desse exercício aqui, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Bom, está aqui então com esse exercício. Ele diz assim: uma carga elétrica pontiforme de 4 microcoulombs, vamos já anotar aqui, né? A carga elétrica então, aqui, opa, Q igual a 4 microcoulombs. Micro a gente já sabe que é 10 a menos 6, né? Coulombs. Ok, e tem uma massa ali também. A massa dessa partícula é de 2 vezes 10 a menos 6 quilogramas. É abandonada em repouso, ou seja, ela é colocada e solta. Ou seja, no início a velocidade inicial desse corpo, então, é de 0 metros por segundo. Essa é a velocidade. Ele foi colocado no ponto A. E está dizendo que está dentro de um campo elétrico, e esse campo elétrico é uniforme e vale 16 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Aí está ali a figura. Aí nós temos aqui um ponto A até um ponto B, nós temos uma diferença de meio metro. A partícula vai ser abandonada aqui no ponto A e ela vai sofrer uma força, tá? E essa força vai ser nesse sentido aqui, porque não sei se vocês lembram, mas a carga positiva, né? Se você tem uma carga positiva, o campo e a força têm o mesmo sentido. Então, você tem o campo para lá, você vai ter força para lá também, certo? Repare que o campo está para a direita, então a força também será para a direita. Tudo bem? Bom, então, se você colocar uma partícula ali no ponto A, ele vai acelerar até o ponto B. Aí o exercício na letra A pede assim, intensidade da força que atua sobre a carga elétrica. Bom, a força é fácil de calcular, né? A gente vai usar isso aqui, ó. Campo vezes
a carga, FEC. Tá? Então a força será, quanto vale o campo? O campo é uniforme e vale 16 vezes 10 a quinta. Quanto vale a carga? 4 microcoulombs. 4 vezes 10 a menos 6. Então nós temos 16 vezes 4 é 64. 10 a quinta com 10 a menos 6 dá 10 a menos 1. 10 a menos 1, vamos passar ele para baixo, ele fica positivo e a gente divide. Então vai ficar a força, vai ficar 64 dividido por 10 elevado a 1, positivo agora, que é 10. 64 dividido por 10 é 6,4 newtons. Ok? Esse é o valor da força. Letra A. Agora vamos ver na letra B. Ele quer a velocidade da carga quando ela passar por B, pelo ponto B. Então vamos fazer igual nós fizemos no exercício que eu fiz no vídeo passado, da aula retrasada, né? O último vídeo da aula retrasada. A gente vai usar equação de movimento. Lembra que nós temos o seguinte, nós temos força igual a massa vezes aceleração, isso aqui é a segunda lei de Newton. Nós temos a função das posições, que é isso aqui, ó. Posição é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Nós temos também essa fórmula aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E nós temos uma outra que é o Torricelli, que é isso aqui, ó, velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. São 4 equações aqui, né? Essa primeira é de força, essa aqui é de posição, essa é de velocidade, essa aqui também é de velocidade. A diferença é que essa última aqui não tem tempo. E repare que o exercício ele não fala quanto tempo, não diz quanto tempo levou para sair do ponto A e chegar até o ponto B. Então veja que provavelmente a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, que é o Torricelli, igual eu usei da outra vez, tá? Para usar o Torricelli, eu preciso saber a velocidade inicial, isso eu já sei, é 0. Eu tenho que saber o ΔS, a distância que eu sei é meio metro, né? E a aceleração eu não sei ainda. Não tem, o exercício não deu aceleração, mas dá para a gente calcular a aceleração usando aqui, ó, a segunda lei de Newton. Vamos lá? Deixa eu puxar um pouquinho a tela aqui. Vou passar limpo aqui de novo, ó. Força igual a massa vezes aceleração. Segunda lei. Tá? Isso aqui é conhecido como princípio fundamental da dinâmica. A força nós calculamos, deu 6,4. A massa está lá em cima, é 2 vezes 10 a menos 6. E a aceleração nós vamos encontrar. Eu vou passar dividindo o 2 vezes 10 a menos 6 embaixo do 6,4. Tá? Então vai ficar assim, ó. 6,4 dividido por 2 vezes 10 a menos 6, igual a aceleração. Aí você pode perguntar, ué, professor, por que não ficou negativo por que não ficou positivo esse menos 6 aqui, se ele estava em cima e ele foi para baixo? É porque ele foi dividindo, ele não ficou no mesmo lado. Se ele tivesse descido no mesmo lado da equação, da igualdade, ele teria ficado positivo, mas ele foi para o outro lado, foi para baixo do outro lado, então ele continua negativo, tá? Então agora fazendo essa divisão aqui fica assim, ó, 6,4 dividido por 2 é 3,2. E agora sim eu vou passar ele para cima, ó. Tá embaixo, ele sobe para o numerador, então fica 10 elevado a sexta. Isso aqui medido, a aceleração ela é medida em metros por segundo ao quadrado, ok? Achei a aceleração. Agora eu vou usar esse Torricelli aqui, ó. Esse Torricelli aqui. Eu vou passar ele para cá. Passar para cá, ó. Vamos lá, vou reescrever ele aqui, ó. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Vamos ver o que a gente já tem aqui. A velocidade a gente não tem, é o que o exercício está pedindo. A velocidade inicial é 0, 0 ao quadrado. Mais 2 vezes. A aceleração a gente encontrou, que deu 3,2 vezes 10 a sexta. Vou colocar um x aqui, multiplicação. E ainda nós temos um ΔS aqui, que é meio metro. Está lá em cima no exercício, né? Meio metro a distância entre A e B. Vou subir aqui para mostrar para vocês. Opa, vai ter que ser na outra tela aqui. Aqui. Meio metro de A até B. Tá vendo ali? No desenho? Meio metro. Subiu. Então vamos fazer aqui agora. Isso aqui vai cair fora, porque 0 ao quadrado é 0. Então vai ficar a velocidade ao quadrado é igual. 2 vezes meio é 1. Né? É como eu pegar duas moedas de 50 centavos. É 1. Então, 1 vezes 3,2, 3,2 vezes 10 a sexta. Agora eu tenho que tirar esse quadrado daqui. Para tirar esse quadrado, a gente tem que aplicar a raiz quadrada. Então, eu aplico a raiz quadrada aqui, só que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, vai cortar aqui, vai ficar só a velocidade. Agora eu tenho que tirar a raiz quadrada do lado de lá.
Aí a raiz quadrada de 3,2, eu vou colar aqui, ó. Raiz quadrada de 3,2 vai ser 1,8. 1,8, e aí o 10 à sexta, quando a gente tira a raiz quadrada, cai pela metade. Então, em vez de 10 à sexta, eu vou ter 10 ao cubo. E aqui é aproximado, tá? 1,8 é aproximado só. Então, nós temos uma velocidade aproximada de 1,8, esse 10 ao cubo é 1.000. 1,8 vezes 1.000 é 1.800 metros por segundo. Essa é a velocidade da partícula quando ela passar pelo ponto B, tá bom? Beleza, agora ele pede na letra C o tempo gasto pela carga para ir de A até B. Quanto tempo levou? Bom, aí nós podemos usar essa outra equação que eu coloquei aqui em cima. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Eu vou destacar de amarelo aqui para a gente ver. Essa daqui, ó, função horária das velocidades. Vou usar ela para calcular a letra C. Então vai ficar assim, ó. Vou ficar aqui, ó, letra. Opa! Vou colocar aqui letra C. Colocar aqui velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Conhecido como vovô ateu. A velocidade que nós acabamos de encontrar é 1.800. A velocidade inicial é zero. A aceleração é 3,2 vezes 10 à sexta. E o tempo a gente não sabe. É o que a gente vai... Isso aqui, esse zero cai fora, né? Vamos passar isso aqui dividindo. Então vai ficar assim, 1.800 dividido por 3,2 vezes 10 à sexta. Mais uma vez, ó, era positivo, continua positivo, porque ele foi para o outro lado. Foi para o outro lado, ele não muda o sinal. E aí o tempo fica sozinho aqui. Fazendo o cálculo, então, a gente vai ter 1.800 dividido por 3,2. Fazer aqui, 1.800 dividido por 3,2. Coloco uma casa aqui para cortar a vírgula. Se eu vou ter que pegar aqui os 180 com 32, vai dar 5. 5 vai dar 160. Sobra 20, baixa um zero. Agora vai dar 6. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 3, 18, com mais um, 19. Sobra 8, baixa o zero. 8 vai dar 2. Aí 2 vezes 32 é 64. Sobra 16. Eu coloco um zero aqui e coloco uma vírgula. Vai dar 5, né? 5 certinho. 5 aí dá 160. Opa, tô cortando aí para vocês. Olha lá, a divisão. 160. Opa. 160, sobra zero. Então, olha a resposta aqui. 1.800 dividido por 3,2 é 562,5, só que tem esse 10 a sexta aqui que a gente tem que subir ele para cima, então ele vai ficar negativo, 10 a menos 6 segundos. Vamos só arrumar o padrão agora de notação científica. A vírgula vem parar aqui, ó. Então vai diminuir o número, vai ficar 5,625 vezes 10. Como o número diminuiu daqui para cá, aqui em cima tem que aumentar. Quantas casas? 2 casas, né? 2 casas aqui, ó. 1, 2. Então vai ter que aumentar, vai para menos 4. Lembrando que menos 6 é menor que menos 4 segundos. Essa é a resposta e esse é o tempo que leva para a partícula sair do A e do B. Aí, estendendo esse número aqui, só para você ter uma ideia, ele é o seguinte, ele é 0,0005625 segundos. É um tempo muito curto. É 5, se considerar só o 5 aqui, é 5 décimos de milésimo, ou seja, eu tenho que dividir o tempo, 1 segundo, por 10.000 e pegar 5 partes. Ou seja, são 5 partes de 10.000. Ok? Essa é a fração. Um tempo muito curto, muito curto. Ok? Beleza, esse exercício aqui ele é longo, né? Ele é mais elaborado, mas a gente vai fazer alguns mais simples daqui a pouco. Então, vamos para o próximo. Vamos lá, o próximo exercício está aqui. Diz assim: uma partícula de água com massa de 0,80 vezes 10 a menos 9 kg. Vamos anotar isso aqui. A massa é de 0,80, não precisa por último zero, tá? 0,8 vezes 10 a menos 9 kg. É uma massa bem pequena. E ela está eletrizada com a seguinte carga:
16 vezes 10 a menos 19 coulombs. Uma carga muito, muito pequena. Está em equilíbrio no interior de um campo elétrico. O campo elétrico ele é uniforme e ele tem de placas paralelas e horizontais. E aí manda usar a gravidade igual a 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que são placas paralelas e horizontais? Elas são assim, ó. Você tem uma placa aqui e outra placa aqui. Certo? As duas são paralelas e horizontais. Aí diz assim: represente as linhas de força nesse campo. Bom, o que a gente tem que pensar é o seguinte: diz que ele está em equilíbrio aqui no meio, né? Se ele está em equilíbrio aqui no meio, o que nós temos? Nós temos o peso dessa partícula de água, que é uma força para baixo, e nós temos que ter uma força para cima, contrabalanceando essa força-peso, tá? Então você tem aqui, ó, vamos escrever aqui, você tem um peso para cá e você tem uma força elétrica para cima. Força elétrica para cima. Ok, e o campo? Como é que a gente vai representar o campo aqui no meio? A carga, ela é positiva, certo? Então, vocês lembram quando a carga é positiva? Quando nós temos carga positiva, a carguinha ela é positiva, a força e o campo têm a mesma direção. Então você tem isso aqui, ó, força e campo na mesma direção. Então, se a gente tem uma força que faz um contrabalanço aqui com o peso e ele aponta para cima, quer dizer que o campo também aponta para cima, tá bom? Então, vamos ter que desenhar o campo como? Com flechinhas apontadas para cima. E é um campo uniforme, porque são placas, né? Se é flechinha apontada para cima, então aqui embaixo é positivo. Vocês lembram que quando nós temos carga positiva, o campo é de afastamento, sai da placa positiva. E aqui em cima nós temos cargas negativas. A placa aqui é de aproximação. Eu vou apagar o meio aqui para eu poder desenhar. Ó. Vou apagar isso aqui e eu vou desenhar as linhas. Vou fazer mais ou menos aqui, tá? Vai ficar meio tortinho, não tem problema. Vou desenhar linhas assim, paralelas. E todas elas apontam para cima. Para cima. Sai da positiva e chega na negativa. Sim, mais ou menos. E assim. Ok? Esse é o desenho e é a letra A que ele pede, né? Ele pede na letra A, represente as linhas de força desse campo. Então tá aqui, ó. São vetores apontados para o alto, representando o campo elétrico uniforme no meio dessas duas placas. Ok? Bom, aí depois ele diz, calcule a intensidade do campo elétrico, para a gente achar o E. Vou puxar aqui para cima um pouquinho. Tem um outro exercício aqui embaixo. Aí diz assim, como que a gente calcula então aqui na letra B o campo elétrico entre essas placas? Vamos pensar aqui, é o seguinte, eu poderia usar essa fórmula aqui, né? E igual a F sobre Q. Tem aquela outra, mas aquela outra a gente não vai usar, que é isso aqui, ó. K vezes Q quadrado sobre 2, né? Q quadrado não. K sobre D quadrado. Essa equação aqui. Bom, essa aqui a gente não vai usar porque a gente não sabe nada dos valores das cargas das placas, né? Que é a carga geradora. A gente sabe de uma carga que possa ser colocada lá dentro, que é o que está dizendo aqui no exercício, dentro do campo. Então, é uma carga de prova. A gente vai usar essa fórmula aqui. Aí, detalhe, o exercício ele manda calcular a intensidade do campo, ele não dá o valor dessa força aqui, mas dá o valor da carga elétrica. Então, olha o que dá para a gente fazer aqui. Ó. Passar para cá. Passar para cá. O campo elétrico é força pela carga, que pode ser escrito também como força é igual a campo vezes a carga. Essa força aqui é a que está apontada para cima, ela aponta para cima no desenho que eu fiz, né? Eu apaguei no meio lá. Você tem uma... Vou fazer direito aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou colocar uma partícula aqui. Você tem uma força para cima, que é a força elétrica, e uma força para baixo, que é o peso. Isso aqui está lá dentro do campo. Está acontecendo dentro do campo. Como é que se calcula peso? Como é que se calcula peso? Peso se calcula massa vezes a gravidade. Como é que se calcula força? Força elétrica se calcula fazendo o campo vezes a carga, certo? Se a partícula está em equilíbrio, isso significa que a força elétrica ela está com o mesmo valor do peso. O peso é para baixo, a força é para cima. O valor numérico dos dois é o mesmo, certo?
Sabendo que a força elétrica se calcula fazendo E vezes Q e o peso se calcula fazendo massa vezes gravidade, lembram disso? Peso é igual a massa vezes gravidade. PMG. Eu coloquei no lugar do P, eu coloquei mg. E no lugar do F, eu coloquei EQ. O campo a gente não sabe, a carga a gente sabe. É 16 vezes 10 a menos 19. A massa da partícula, 0,8 vezes 10 a menos 9. E quanto vale a gravidade? A gravidade ele mandou usar 10. 10 é 10 elevado a 1, né? Vamos juntar aqui, ó, 10 a menos 9 com 10 elevado a 1. E já vou passar isso aqui dividindo para o lado de lá. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu subir mais um pouco. Campo é 0,8 vezes 10. Aí eu estou somando, ó, menos 9 com 1 vai dar menos 8. Dividido por 16 vezes 10 a menos 19. Vamos dividir 0,8 por 16? 0,8 dividido por 16. Vamos colocar aqui uma vírgula, aqui ó, uma casa depois da vírgula, corta as vírgulas, 8 dividido por 160. Vou colocar 0 para virar 80, 0, vírgula. Não cabe ainda, vou colocar outro 0, vou colocar um 0. 160, 800 dividido por 160. Vai dar quanto? 6, 5, né? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30, 5 vezes 1 é 5 mais 3, 8, certinho. 0, ou seja, o campo é 0,05, que é 5 centésimos. E agora tem que juntar esses dois aqui, ó. Você pode subir o menos 19, ele vai ficar positivo, e você vai somar o menos 8 com o 19. Menos 8 somado com o menos 19, aliás, com 19, vai dar 11. 11. Esse é o campo elétrico, Newton por Coulomb. Beleza? Vamos só arrumar a notação aqui. A vírgula vai vir para cá, ó, do lado do 5. Então vai ficar 5 vezes 10. Aí o número aumentou, então aqui tem que diminuir. 2 casas, vai para 9. Newton por Coulomb. Ok? Então tá aqui a resposta do campo. 5 vezes 10 é 9. Valeu? É isso aí, vamos para o próximo exercício. Esse exercício aqui, ele é o seguinte. Um cilindro de vidro transparente possui internamente na sua base uma esfera eletrizada em repouso, cuja carga vale 8 vezes 10 a menos 6. Nós vamos desenhar para entender essa questão aí. Então, nós temos um cilindro. Opa, canetinha. Eu vou ter que ir com calma aqui para fazer certinho. Vamos lá. O cilindro de vidro está meio tortinho, mas, né, vamos usar a imaginação aí. O cilindro de vidro, e aí dentro dele tem uma esfera, aqui no fundo, na base. Aqui tem uma esfera, e ela está carregada. Aqui está com uma carga, ela é um Q, 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Aí o exercício diz assim, uma segunda esfera, vou desenhar de azul, uma segunda esfera é colocada dentro do vidro. Só que ele faz isso aqui, ó, e conforme você joga a outra esfera aqui dentro, ela vai ficar flutuando aqui, ó, uma certa altura. Por quê? Essa esfera de baixo, ela tem um campo elétrico em volta dela, né? Uma carga positiva, então tem um campo de afastamento aqui, ó. Tem um campo assim, e esse campo é para fora. Certo? Quando você coloca uma partícula aqui em cima, ó, e ela tem uma carga, vou colocar aqui a carga dela. Essa aqui tem uma carga aqui de 2, opa, o valor é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Repare que ele também é positivo. Também é positivo. Então, ele também gera um campo. Positivo com positivo, vou fazer de verde aqui. Força é de repulsão. Então, você tem uma força para cima e aqui você tem uma força para baixo. A esfera vermelha não desce porque ela já está no fundo. Agora, a azul, ela vai ficar
meio que flutuando ali, devido a essa força para cima, né? Então você tem essa força para cima e você tem uma força para baixo que é o peso da partícula. E aí você tem um equilíbrio nesse momento aí. Nesse momento, na esfera azul ali, você tem que a força elétrica ela é igual ao peso da esfera. Você tem um peso, mas você tem uma força para cima, então está havendo um equilíbrio. Aí a bolinha fica presa ali, meio que flutuando ali dentro do vidro. Ok. Tem o peso, inclusive o peso, o exercício já fala quanto vale aqui, ó, 9 vezes 10 a menos 1. Aí manda considerar a constante elétrica e a gravidade, determinar a distância que separa os centros. Então nós temos que encontrar qual é essa distância aqui, ó. Essa distância D. Ok? Bom, se está falando de distância, pessoal, nós temos duas equações para isso, para calcular campo, né? Essa daqui, que é o FEC, e nós temos essa daqui, K, Q sobre D quadrado. Aqui é o módulo e aqui é o módulo também. Como está falando de distância, só me resta isso aqui, né? Para fazer o cálculo. Ok, só que aí nós temos um equilíbrio ali entre o peso e a força elétrica. Eu vou colocar aqui no lugar do peso o valor que vale lá, ó. Força é igual. O peso que o exercício deu está aqui, é 9 vezes 10 a menos 1 newton. O que quer dizer isso? Se o peso é 9 vezes 10 a menos 1, a força elétrica para cima também é, tá? Bom, aí aqui tem distância, né? Mas eu tenho força. Vamos achar o campo, então. Como é que acha o campo? Campo é igual a força dividido pela carga. A força está ali, é 9 vezes 10 a menos 1. Menos 1. E a carga, essa carga que está flutuando aqui em cima, né? Ó, 2 vezes 10 a menos 6. Resolvendo isso aqui, 9 dividido por 2, 4,5. 10 a menos 1, 10 a menos 6. Está dividindo, né? Se o 10 a menos 6 subir, ele fica positivo, fica 10 a sexta. Menos 1 com 6 vai dar 5. Então, vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Achei o campo. Agora eu vou usar essa fórmula aqui para calcular a distância. Então vamos lá, vamos passar limpo aqui de novo. E igual a K vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Repara que isso aqui é a carga que gera o campo elétrico, tá? Então eu tenho um campo elétrico de 4,5 vezes 10 a quinta, igual a constante elétrica 9 vezes 10 a nona. Aí aqui, ó, o módulo da carga geradora é a que está embaixo, a carga que está embaixo, 8 vezes 10 a menos 6. E a distância nós não sabemos, e ainda por cima está ao quadrado, né? Vamos passar esse d ao quadrado para lá multiplicando, vai ficar d ao quadrado vezes 4,5 vezes 10 a quinta, que eu vou passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes 8 vezes 10 a menos 6, dividido por 4,5 vezes 10 a quinta. O 9 e o 4,5 dá para a gente dividir, ó. Opa, aqui embaixo. 9 e o 4,5 dá para dividir. A gente sabe que é 2, né? É 2. Deixa eu puxar a tela mais um pouco aqui. Vamos lá. Vai ficar assim, distância ao quadrado é 2. Tá? Já resolvi esses dois aqui, ó. Aí nós temos um 8 lá. Temos um 8 aqui, ó. Então vamos deixar um 8 aqui. E esse 10 a nona com esse 10 a menos 6 a gente vai juntar. Vai ficar 10 ao cubo. 10 ao cubo. E esse 10 a quinta que está embaixo, ele sobe, fica 10 a menos 5. Negativo, ok? Então nós temos 2 vezes 8 é 16, e juntando esses dois aqui, nós temos 10 a menos 2. Para assumir com esse quadrado aqui, eu tenho que aplicar uma raiz. Raiz dos dois lados. Vamos cortar aqui raiz com quadrado, sobra d. Raiz de 16 é 4, e esse aqui cai pela metade, né? Lembra que cai pela metade do expoente. Menos 2, metade de menos 2 é menos 1. Então vai ficar 10 elevado a menos 1. Se eu jogar isso aqui para baixo, vai ficar a distância é igual a 4 vezes 10, 1 positivo. 4 dividido por 10, 0,4 metros, porque é distância, então é metros. E aí a gente acha a resposta, a distância entre as duas partículas fica de 0,4 metros. 0,4 metros são 40 centímetros, né? A gente tem que multiplicar por 100 para passar metros para centímetros. Quando é o contrário, centímetros para metro, a gente divide por 100.
Beleza? Então tá aí, já achamos a distância. E a gente finaliza então a lista. Deixa eu só olhar se tem mais alguma coisa aqui. Não tem, é só isso. Encerramos essa lista. É uma lista mais complexa, né? Se for preciso, assista várias vezes aí para você entender, tá? Qualquer dúvida ou se ficou estranho, você pode me falar, de repente eu faço outro vídeo, não tem problema nenhum. Ok? Então é isso, a gente encerra. Essa semana temos feriado e recesso, né? 11 e 12 de junho. Não deveria haver aula, mas eu fiz esse vídeo aqui para a gente resolver as listas para poder já começar a semana que vem no novo assunto. Valeu, pessoal? Então aí vocês conseguem agora fazer a correção direitinho do caderno de vocês, deixar tudo certinho. Até a próxima, abraço, até!